para nós nos prepararmos, nos ambientarmos, nós convidamos, então, a Adriana para poder fazer leitura do nosso exórdio de hoje. O nosso exórdio é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vai ser o capítulo 44, intitulado como Cego de Jericó. Antes disso, a mensagem escolhida pela Adriana para esse nosso estudo de hoje é da data do dia 24 de junho, e a mensagem é: não se entregue a pensamentos destrutivos. Então, Adriana, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Vamos lá, está na página 103. O cego de Jericó traz o seguinte epígrafe, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens de recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: sem que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens das estradas comuns. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do caminho, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, ambientado pelo exórdio, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Amado Mestre, somos gratos, mais uma vez, por este encontro maravilhoso, em que os teus ensinamentos estarão presentes em cada palavra aqui proferida. Que saibamos enxergar, Mestre, a tua luz, e saibamos ter a sabedoria de aproveitar cada ensinamento voltados para a nossa individualidade e para o amor coletivo que precisamos ter em relação a todos os nossos irmãos. Vamos abrir os nossos corações, vamos sentir a tua presença, Mestre, neste momento, e a presença dos nossos irmãos espirituais, que em todas as semanas nos envolvem com a sua luz e os conhecimentos, para que possamos construir juntos
esse caminho maravilhoso que nos leva a Ti. Abramos os nossos olhos espirituais e enxerguemos a verdadeira luz que nos conduzirá à nossa presença diante do Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliana, pela prece de início. Então, nós podemos dar início, recomeço ao nosso estudo do capítulo 10, do livro Missionários da Luz. Nós paramos no encontro anterior, a minha página é a página 122, seria no item 10.10, tá? Tá a numeração da minha página aqui. E aqui diz o seguinte, o parágrafo. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Todo mundo achou? Ok? Tá. Então, está começando, então, a fenômeno da materialização ao trabalho com a médium, para que o fenômeno da materialização aconteça, e André Luiz está narrando, né, o que ele está observando. Então, continuando. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou, espantadíssimo. O senhor P. aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. Então, estavam os médios reunidos, chegando os trabalhadores encarnados que iam participar lá do processo, e um desses trabalhadores é esse senhor P, que foi percebido pela espiritualidade que não estava em condições adequadas para o trabalho. Saber por quê? Aí pergunta o interlocutor: o que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Né? Para quê? Para que aquele ato dele não atrapalhe o processo. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta da entrada. Então, o controlador verifica a situação, né, e vai tentar controlar isso. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Então, neutralizemos a influenciação desse trabalhador encarnado que estava sob efeito do álcool, né? Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto, em vista da estupefação em que me tomava de assalto, esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Porque a gente pode dar uma paradinha, né? Então, ele dá a exemplificação do trabalhador que ingeriu álcool antes do trabalho ser realizado, e aí Alexandre vai nos advertir a nossa condição moral, não é do trabalhador. Ele quer nos lembrar dessa condição moral. Ele nos diz, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Então, para nós, né? Nós que nos propomos caminhar na seara espírita, e quando a gente se propõe a caminhar na seara espírita, nós automaticamente nos propomos a ser pessoas melhores. Né? Então, caminhar na seara espírita é se melhorar, mas não se melhorar de uma forma egoística, né? É se melhorar para o próximo. Eu preciso me melhorar para fazer bem ao próximo.
Eu não consigo fazer bem ao próximo se eu não for uma pessoa melhor. Então, nesse momento, Alexandre nos conta a nós relembrarmos um dos principais conceitos do Espiritismo. Então, dentro da doutrina espírita, existem alguns conceitos que nós temos que ter muito bem formulado dentro de nós. Alguns conceitos. Um desses conceitos é a moral. O que é a moral? Se a gente começa a buscar no dicionário, né, no dicionário Roais, no Aurélio, nós encontramos que moral são regras de conduta no âmbito do espírito. É interessante que isso venha no dicionário. Moral são regras de conduta no âmbito do espírito. Mas por que falam isso no âmbito do espírito, né? Porque o espírito, ele é eterno, né? Então a moralidade, ela é eterna. Ela não se desfaz com a materialidade, né? Então são coisas que o espírito carrega consigo. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, né? Então aqui a gente relembra que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Sempre eu vou relembrar isso, porque isso a gente tem que estar muito bem fundamentado em nós, porque o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita. Então nós temos que saber que ele é dividido didaticamente por Kardec em 4 partes. A primeira parte, causas básicas ou causas primárias, fundamentos que nós temos que ter para nós podermos prosseguir no conhecimento da doutrina espírita, tendo conhecimento dessas causas básicas, como o conceito de que é Deus, né, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, nós temos condição de caminhar para a parte segunda, no livro segundo, que fala sobre o mundo espiritual. Nós só conseguimos compreender o mundo espiritual se nós compreendemos as partes básicas, causas primárias primeiro. Compreendendo a parte segunda, que é o livro, o mundo espiritual, nós temos condições de encaminhar para a terceira parte, que é o meio do Livro dos Espíritos, né? O cerne do Livro dos Espíritos, que é o cerne, a parte fundamental do Livro dos Espíritos, que é a lei divina. Então, a parte terceira, que é o cerne do Livro dos Espíritos, é a lei divina. E Kardec, em conjunto com os espíritos, ele divide a lei divina em 10 leis morais para facilitar o entendimento pedagógico das leis divinas. Ele coloca a lei divina como 10 leis morais. Entendendo a parte terceira, nós temos condições de caminhar para o final do Livro dos Espíritos, que é as esperanças e consolações. As esperanças e consolações terrenas e as esperanças e consolações futuras, né? Então, esse é o Livro dos Espíritos. Então, dentro do cerne do Livro dos Espíritos, que eu digo que é a parte terceira, que é a lei divina, dentro da lei divina tem uma questão, a questão 629, que Kardec pergunta para os espíritos. Que definição se pode dar por moral? Tão é importante nós termos bem fundamentado esse conceito de moral dentro de nós. É uma pergunta do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem didaticamente para nós de uma forma bem simples. Moral é uma regra. É a regra do bem proceder. Mas é a regra do bem proceder de acordo com a lei de Deus. Então, moral é uma regra de bem proceder de acordo com a lei de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus é a lei divina, e a lei divina foi dividida em 10 partes. Então, a moral é a regra do bem proceder conforme a lei do trabalho, conforme a lei da adoração, conforme a lei do progresso,
conforme a lei da sociedade, né? Então, conforme as leis morais. Então, é isso, conforme as leis divinas. Então, isso é moral, é a regra do bem proceder de acordo com essas leis. Voltaire, um dos renascentistas, os filósofos renascentistas, em seu livro Dicionário Filosófico, ele define que a moral ela vem de Deus como a luz, né? Então, essa regra do bem proceder, ela já está inclusa em nossa consciência. Porque a nossa consciência não é a luz divina em nós? Né? A definição de consciência é isso. É a luz divina em nós. Então, segundo Voltaire, a moral ela está aí na consciência. Então, por isso que nós, na nossa consciência, nós sabemos o que é o correto de se fazer, não é verdade? Na consciência nossa, a gente sabe o que é correto de se fazer. Por quê? Porque, segundo Voltaire, lá no Renascimento, os filósofos iluministas, né, um dos grandes filósofos iluministas, Voltaire nos diz que a moral ela vem de Deus como uma luz. Então, ela está dentro da nossa consciência. Passando para o livro terceiro da codificação, terceiro livro, então, primeiro foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Depois, 4 anos depois, lançou o Livro dos Médiuns, em 1861. Depois, 3 anos, em 1864, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é intitulado como Sedes Perfeitos, Kardec nos diz, dentro desse capítulo, no tópico, os bons espíritas, no item 4, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Então, por isso que eu disse, né? Quando nós nos propomos a andar na seara espírita, automaticamente nós temos que nos propor em nos tornar pessoas melhores. Por quê? Porque o bom espírita é aquele que emprega esforços em sua transformação moral. Emprega esforços em domar as suas más inclinações. Então, veja bem, que nós nos empenharmos na regra do proceder, o conceito de moral, nós estamos nos empenhando em ser bons espíritas. Nós estamos empenhando a caminhar para sermos homens de bem. Porque o conceito de homem de bem é esse. É aquele que faz o bem proceder. Isso é um homem de bem. Pegando o quinto livro, o quarto livro, O Céu e o Inferno. A primeira parte desse livro, O Céu e o Inferno, porque o Céu e o Inferno é dividido em 2 partes, né? A primeira parte, as definições de Kardec, e a segunda parte, o exemplo dos espíritos. A primeira parte, no Céu e Inferno, no capítulo 3, é chamado o Céu. Então, Kardec nos diz que o progresso moral se dá pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então, isso é interessante, né? Porque nós vimos que o que é moral, né? Nos fala que a moral é a regra do bem proceder de acordo com as leis de Deus, e quem nos fala isso são os espíritos, na resposta à questão 629. Então, a moral é a regra do bem proceder de acordo com a lei divina. Como a lei divina são as 10 leis morais, uma das leis morais é a lei da sociedade.
Então, por isso que ele fala aqui no livro O Céu e o Inferno, que o progresso moral se dá pela necessidade recíproca dos homens entre si. Ora, a necessidade recíproca dos homens entre si não é a lei da sociedade? Não é? A lei da sociedade não é isso? É a necessidade que os homens têm de viver em conjunto para ser melhores. E para nós finalizarmos, nós trazemos o quinto livro, a Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis, no item 19, Kardec nos diz que somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na Terra, refreando as más paixões. Né? Então, olha a importância da moral, do conceito de moral, que vem nos livros da codificação espírita inteiro. Né? Pergunto se alguém tem algum comentário para fazer nesse ponto. Marcos, é muito bem fundamentado na codificação, Oi? tá? Essa transformação moral. Mas a gente pode até arriscar dizer que essa transformação moral também se faz necessária em qualquer outra religião, seja ela qual for. Se a pessoa não atender para essa transformação moral, tá? Não nas palavras do Kardec, mas na vida, ela não está enquadrada dentro de evangelho, cristianismo, outras religiões, né? Esse princípio, tá, deveria acontecer em qualquer religião que a pessoa abraçasse. Não é verdade? Com certeza, Guto. E por isso que o estudo da doutrina espírita, né, ele extrapola o conceito de religião, né? Extrapola. Então, por isso que é muito importante nós entendermos a doutrina espírita como sendo os fundamentos científicos associados à filosofia. O que é isso? É o conhecimento científico a favor do homem. Então, a doutrina espírita, né, não é religião. Né? É um tripé, né? A doutrina espírita é nós um tripé, é nós empregarmos o conhecimento do homem, conhecimento científico, a favor do próprio homem, para o melhoramento dele. Verdade. Quando a gente faz isso, nós temos como consequência a religação do homem a Deus. Né? Por quê? Porque nós estamos nos preocupando em nos melhorarmos. É o que Deus quer para nós. Então, a gente se religa com mais facilidade. Então, é uma consequência. Por isso que Chico fala, né, uma das frases que vem de Leon Denis, que é um dos consolidadores da doutrina espírita, que o espiritismo, né, ele é o futuro das religiões. Futuro das religiões. Não é que as religiões vão deixar de existir. Não. Mas o fundamento essencial das religiões, com o seu aprimoramento, com o seu evoluir, é o melhoramento do homem. De qualquer religião que for. Não tem como você se religar, porque religião é isso. É se proporcionar fundamentos para você se religar a Deus. Né? Então, não tem como você proporcionar uma religação do homem a Deus se não for com o melhoramento do homem. Né? Então, por isso que falo que a doutrina espírita é a religião do futuro, porque ela vai estar inserida esse fundamento em todas as religiões. Né? Então, quando o Guto bem lembrou, né, que o conceito de moral sendo a regra do bem proceder, isso são coisas que se não estão, deveriam estar inseridas em todas as religiões. O Marcos,
Chegou Oi? nas minhas mãos esses dias, eu não analisei, não sei se eu vou ler, né? Mas achei curioso muitos fundamentos parecidos com fundamentos de Kardec. Não sei se vocês ouviram falar. Livro de Urântia. Não conheço. Não conhece. O que me chamou a atenção desse livro de Urântia, tá, é que não é claro quem desenvolveu esse livro. Então aí fica uma coisa assim. Mas pronto, passando o olho sobre isso, tá, a gente vê muitos fundamentos que nós utilizamos na doutrina espírita, né? Sim. Quem quiser depois, pesquisa livro de Urântia. E dizem que Urântia era o nome da Terra na criação. Tá. Então, isso é interessante, porque os conceitos da doutrina espírita, eles vêm, né? Eles vêm de antes da doutrina espírita, né? Vêm de antes, tanto é que Cristo, né? Cristo foi um dos grandes iniciadores dos fundamentos da doutrina espírita, né? Quando ele diz para Nicodemos, é necessário que tu renasças de novo, né? Lançando os princípios da reencarnação. Quando ele no Monte Tabor, né, ele se transfigura para Pedro, Tiago, né? João, ele se transfigura. Então, lá na época de Cristo, e aí nós vamos caminhando, né? E nós trouxemos aqui Voltaire, né? Vamos trazer outros pensadores aqui. Então, as bases da doutrina espírita, ela vem caminhando na humanidade por diversas fontes, ok? Certo. Alguém quer mais fazer algum comentário? Não? Tá. Então, moral é esse conceito que tem que estar muito bem, né, fixado em nós. Então, vamos continuar. Fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores da sintonia vibratória. Então, o que eles estão falando? Eles estão falando que eles estão em um fenômeno de materialização, é um fenômeno difícil e que exige, né, grande preparo e emprego daquelas pessoas que se propõem a esse trabalho, né? Nesse instante, o senhor P, que era o senhor que estava sob efeito do álcool, transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Este homem parece calmo e normal, né? André Luiz perguntando para Alexandre. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo, poderia ser tratado caridosamente. Mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros, são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, a necessidade de preparação moral para qualquer trato. Então, de novo, a necessidade da preparação moral aí, né? A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente a todos, né? Então, esses flagelos da humanidade, né?
que devoram o seio das famílias, e aqui ele deu o exemplo do vício, né? Relembrando aqui que assola não só o viciado, mas todos aqueles que estão ao redor, né, sofrem com isso. E aí ele continua. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese. Então, aqui, né, se fundamenta o porquê de algumas culturas, né, tomar o aperitivo, né, aquela dosezinha antes da alimentação. Por quê? Porque o álcool, em doses pequenas, ele tem esses dois efeitos que Alexandre comentou. Ele tem um efeito na digestão e um efeito diurético. Então, que efeito que uma dose pequena de álcool tem sobre a digestão? Então, a pequena dose de álcool, quando chega no estômago, estimula a produção do ácido clorídrico. Então, o álcool tem essa propriedade. Ele estimula a secreção do ácido clorídrico. E como a secreção do ácido clorídrico provoca o aumento da acidez gástrica, da acidez do estômago, esse é o passo inicial para o início do processo digestivo, né? Como nós já vimos. O passo inicial da digestão é a liberação de ácido clorídrico, aumenta a acidez, e isso começa a degradar as macromoléculas dos alimentos em pequenas moléculas para iniciar o processo de digestão. Além do álcool, da pequena dose de álcool, estimular a secreção do ácido clorídrico, essa pequena dose de álcool também estimula a secreção de enzimas digestivas em dois órgãos. As enzimas digestivas pancreáticas e hepáticas. Então, nós vimos nos encontros anteriores, né, quando falou sobre a bile, né? Então, o líquido biliar ele é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, né? Grandes concentrações de sais biliares para poder dissolver a gordura quando lançado no início do intestino, né? No duodeno. Então, o álcool tem essa capacidade, a pequena dose de álcool, de estimular essa secreção de enzimas hepáticas através da bile. E também das enzimas pancreáticas. Então, nós vimos, também nos encontros anteriores, que o pâncreas, né, produz várias enzimas, como a lipase, né, amilase pancreática. Então, o álcool tem essa propriedade de, pequena dose de álcool, de estimular essas enzimas essenciais ao processo digestivo. Então, essa é a relação, fundamentação do álcool com a digestão. E por que quando ingerimos bebida alcoólica, nós urinamos muito? Não é por estar simplesmente colocando o líquido para dentro. Não. É porque o álcool, ele tem inicialmente um efeito diurético. Por quê? Nós temos um hormônio liberado pela hipófise, que é chamado ADH. O que é o ADH? É o hormônio antidiurético. Então, para que é isso? Para que nós não nos desidratemos. Simplesmente para isso. Para que a gente não morra de desidratação. Se não existisse esse hormônio antidiurético, o que acontecia? Meu sangue ia filtrando água e eu ia eliminando a água pela urina. Eu ia urinando, até o meu sangue ficar super concentrado e nós morrermos.
Então, a natureza, então, ela cria esse hormônio antidiurético que, quando a urina começa a ficar, a gente começa a urinar e o sangue começa a aumentar um pouco a concentração de sal, de íons no sangue, intensifica a liberação desse hormônio antidiurético. O que ele faz? Ele faz a antidiurese. Ele reabsorve a água, não deixa a água sair para a urina. Então, nós mantemos a nossa concentração hídrica, devido ao nosso hormônio antidiurético. O álcool, o que ele faz? O álcool inibe a hipófise na liberação de ADH. Então, a hipófise é temporariamente bloqueada para produzir ADH. Como não produz ADH em quantidade suficiente, nós urinamos em excesso, mais do que devíamos. Por isso que no outro dia, além de outros motivos, esse é um deles, nós temos grande dor de cabeça. Por quê? Porque nós eliminamos muita água do que nós poderíamos ter eliminado normalmente, né? Então, a ação do álcool na digestão, né, ativando a produção de enzima digestiva, e a ação do álcool na diurese, bloqueando a hipófise, bloqueando a liberação de ADH, fazendo com que nós urinemos mais. Então, é isso que Alexandre está falando, que o álcool intensifica o processo digestivo e favorece a diurese. Pergunta aqui se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aqui. Eu tinha um comentário, mas já fui esclarecida, mas eu vou colocar para pode ser que seja uma dúvida de outras pessoas. Embora essa reunião ela tenha uma preparação antes, né, pela equipe espiritual, a gente observa que o senhor P, aqui nesse caso aqui, é um exemplo do livre-arbítrio dele, né? Porque ele é um trabalhador da casa, né, tem toda uma preparação. Se a gente, no nosso estudo, nós temos uma preparação logo cedo, né, para colocar o nome, a espiritualidade, né, ali nos encaminhando para estarmos aqui nesse momento. Imagine numa reunião nesse nível. E por que foi permitido para o senhor P beber? Aí eu ia perguntar isso, mas no mesmo momento já veio o esclarecimento, que é a questão do livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, aqui é um exemplo claro de um livre-arbítrio, um caso aqui, uma má escolha, né? Que ele escolheu beber, não que ele tenha consciência do trabalho dele, porque ninguém chega nesse patamar de trabalhar com materialização se não foi permitido pela espiritualidade, mas nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, que é a nossa escolha, ou para o bem ou para o mal. E, infelizmente, nesse momento, neste dia, ele escolheu o mal, né? E vocês veem, né, que mesmo ele cedendo à viciação, né, consumindo álcool em excesso, né, e isso é uma influenciação, né, né, é uma influenciação dos irmãozinhos obsessores, ele conseguiu chegar no centro espírita, né, muito certamente conduzido pelos irmãos espirituais que o assessoram, né? Então a gente percebe aí, né? A espiritualidade está trabalhando, né? O nosso irmão ele optou, né, por beber, né, por deixar se baixar vibracionalmente, mas mesmo assim a espiritualidade ainda foi conduzindo, permitindo que ele chegasse, porque nós sabemos, né, que os nossos irmãozinhos menos sapientes, eles fazem de tudo para que não nos aproximemos dos estudos, né? Seja nos estudos do centro, dos nossos encontros aqui, né? E, por outro lado, a espiritualidade de luz, né, tenta levar para as reuniões. Então, foi um ponto de luz, ele ter chegado no centro. Verdade. Né? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Lembro que o estudo é participativo de todos,
e a espiritualidade está aí, né, no ouvido de cada um, para que vocês possam participar conosco aqui do estudo fazendo seus comentários, tá? Ok. Então, se ninguém tem um comentário a mais, vamos dar continuidade. Então, você compreende as doses mínimas de álcool, intensifica o processo digestivo e a diurese. Mas o excesso é tóxico destruidor, né? Então, o excesso de álcool, ele é tóxico e destruidor. O álcool, se nós pegarmos o álcool, ele dissolve a gordura, não é verdade? Se nós passarmos álcool na pia, tira a gordura da pia. É a mesma coisa com o álcool consumido. E lembramos que as nossas membranas, as nossas mucosas, elas são constituídas de gordura. Então, se o álcool ele dissolve a gordura, então a gente começa a imaginar o que ele faz dentro de nós. Ele vai dissolvendo as nossas mucosas. Por isso que gera gastrite, né? Gera gastrite, né? Úlceras, né? Daqueles que fazem uso constante do álcool, né? E, além do mais, o fígado, ele tem que, nós vimos, né, que o principal órgão biotransformador do corpo humano é o fígado. Então, o fígado, ele tem que degradar essas moléculas de álcool para eliminar sua toxicidade. Então, gera subprodutos agressivos para o fígado, podendo gerar hepatite, etc. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos da formação plásticas, que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico da fermentação alcoólica, né, do álcool no organismo. E o álcool ele é volátil, ele se volatiliza. Reparei que o seu P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influência delas à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade de colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia com outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite. Né? Então, o que acontece? Na reunião, ao invés de todos tentarem se conectar em um só pensamento, o médium, cada um estava vibrando de forma particular, pensando em coisas diferentes. Então, isso, ao invés de auxiliar, estava atrapalhando, porque estavam gerando vibrações antagônicas, ao invés de se comungar em um objetivo comum. É isso que nós falamos no nosso estudo, né? Nós, durante o estudo, nós evitamos comentários de fatos alheios ao estudo, evitamos elevar o comentário a assuntos desagradáveis, né?
para que nós possamos ser focos de apenas um pensamento, o pensamento no bem, em se melhorar, né? Para que nós possamos, então, assim, nos conectar mais facilmente com as entidades espirituais que trabalham conosco nos nossos estudos. Mas, naquele momento, não era isso que estava acontecendo. Cada um estava com um pensamento diferente, entrando em vibrações antagônicas. Emmanuel tem um livro chamado A Seara dos Médiuns. O capítulo 38 desse livro chama-se Faixa, né? Faixa é sintonia, frequência vibracional. E aí Emmanuel nos diz, o pensamento é idioma universal. Então, nosso pensamento é idioma. Os espíritos se comunicam através do pensamento, né? Não tem um pensamento em chinês, um pensamento, né, em inglês, um pensamento espanhol. Não. O pensamento ele é único, ele é universal. Então, os espíritos se comunicam no pensamento. Por isso que em uma reunião nós temos que tentar estarmos com um pensamento único, focado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando nós iniciamos nosso estudo na prece inicial, né? Então, nós temos que estar focado na prece emitida pela nossa irmã. E não cada um fazendo uma prece mental. Né? Não, nós temos que estar focados com a nossa irmã na prece dela, para que todos estejamos, então, em conjunto vibracional. Então, é isso que Emmanuel está nos falando nesse momento, que o pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, né? Então, o cérebro emite ondas. Estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Então, se nós pensamos coisas diferentes, nosso pensamento vai estar ligado em situações diferentes, né? Agora, se nós estamos pensando em um mesmo objetivo, por exemplo, fazer um estudo no bem, né, nos melhorarmos durante a prece, conectarmos com a prece da nossa irmã, né? Então, nós estamos conectados em um mesmo ponto. Então, nós convergimos com uma facilidade maior para os irmãos espirituais. Então, é isso que Emmanuel está nos falando aqui. Geralmente, diz Emmanuel, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral, a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas, né? Então, o que ele está falando? Quanto mais, né, moralmente entregue nós estamos, né, mais facilidade nós conseguimos em centrar o nosso pensamento em um objetivo comum. Quanto mais afastado da moral nós estamos, mais dispersos nós nos encontramos com os nossos pensamentos, em pensamentos materialistas, por exemplo, né, de consumo. Então é isso que Emmanuel está falando aqui conosco. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. Então, se nós desviarmos cada um pensamento, nós vamos estar em contato com outras inteligências desviadas do pensamento e que estão nos puxando para o lado. Agora, se nós fugirmos o nosso pensamento, esse pensamento consciente vai entrar em contato com as entidades espirituais que estão exatamente convergindo nesse ponto, que é o ponto que nós queremos, por exemplo, no nosso... Então, é falando, receberá, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a sua faixa.
né? Então, se estamos todos afinados com Cristo, nós estamos todos em sintonia para desenvolvermos o melhor em nós e em nosso estudo. Ok? Alguém tem algum comentário a fazer nesse ponto? Todo mundo quietinho? Ninguém quer falar? Vamos dar continuidade. Então, entrando em vibrações mentais em conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso, né? Então, naquela comunidade unida ali, eles não tinham grande entendimento daquele serviço divino que estava. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam às criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Então, as grandes espiritualidades que estavam ali eram todas, né, compreensivas, né, sabendo que quem estava ali eram crianças ainda iniciando, engateando naquele processo de aprendizado. Assim como nós, né? Diversos servidores espirituais começaram a combinar radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, que era o grande diretor, né, do estudo, o seu sublime potencial de energia sobre a médium, operou-lhe o desdobramento, que durou alguns minutos. Então, Calimério, com a sua grande energia, ele vai facilitar o desdobramento da médium, né? A emancipação da alma, né? A saída da alma do corpo físico. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profunda transe. Então, o corpo físico da médium está em transe, ela recebe a energia de Calimério, ela consegue com essa energia se desprender do seu corpo físico, uma vez desprendida, ela entra em, né, confusão, porque ela não compreende, né, o que realmente estava acontecendo ali, mas para isso Verônica e toda a sua equipe estavam ali para ampará-la. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa à maneira abundante de neblina espessa e leitosa. A médium se desdobra e ali começa, então, a ocorreção dessa neblina espessa e leitosa que é o ectoplasma, né, do corpo físico da médium. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, ou seja, pensamentos contraditórios, né? Disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações.
Então, o conflito de vibrações estava já ali atrapalhando, né, aquele processo em desenvolvimento. Então, Calimério começa a dar orientações para que Alencar pudesse organizar aí. Né? Então, Alencar fala, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente por intermédio das emissões mentais, né? Então, mostrando como que aqueles irmãos que estavam reunidos naquele trabalho não tinham conhecimento de como eles poderiam colaborar com as emissões mentais para aquele trabalho ali que estava sendo realizado. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Ou seja, então era preferível que a espiritualidade amiga ali desviasse aquela concentração contraditória daqueles irmãos para que não atrapalhasse o processo, né, que estava ocorrendo. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Então, eles estavam propondo a espiritualidade até que os encarnados pudessem cantar, né, colocar uma música ali, porque pelo menos eles iriam verter o pensamento todo para a música, ao invés de ficar em pensamentos disruptivos, né, em pensamentos desfocados do verdadeiro trabalho que ali estava sendo realizado. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. Então, Alencar chama Alexandre para a colaboração. André, falou meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. Então, o que eles vão fazer? A primeira materialização que eles vão fazer ali, utilizando o ectoplasma da médica que estava se desprendendo, é materializar uma garganta, né? Para que essa garganta possa emitir som. Então, né, vamos aqui lembrar que o som, ele é uma onda mecânica, né? É uma onda mecânica. O que é isso? Uma onda mecânica. É uma energia que se desloca em um meio físico. Qual que é o meio físico? O ar. Né? Tanto é que no vácuo não tem som. No vácuo não tem som. Por quê? Porque o som só se propaga no ar. Aí eu vou falar uma grande frustração para a vida de todos vocês aí que são árduos adoradores do filme Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, né? Luke Skywalker. Quando tem aqueles foguetes lá, né, com as guerras na estrela, com, né, os mísseis lá, dando aqueles barulhos, é tudo mentira, porque o espaço é vácuo, não tem som, tá? Então, tudo mentira, tá? Para a frustração de todos aí. Por quê? Porque o som é a movimentação energética em um meio físico, que é o ar. Então, é necessário ter ar para ter som. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o ectoplasma, vão fazer uma faringe, uma laringe ali, para que possa, então, provocar alteração do ar, originando som. Exatamente isso, é físico. Então, a espiritualidade vai pegar o pensamento deles e colocar nessa manipulação para que esse material agora físico ele possa, então, movimentar o ar e gerar o som. Ok? Por quê? Porque nós percebemos o som através da movimentação do ar, né?
E o ar se movimentando, ele choca na nossa membrana timpânica, que é uma membraninha, e conforme ele vai empurrando essa membrana, o tipo vai fazendo um movimento. E é esse movimento que o nosso cérebro vai interpretando os diferentes sons que existem. Entendeu? Então, por isso que é movimento de ar. O som é nada mais, nada menos que movimento de ar. O ar movimenta, faz vibrar nossa membrana timpânica que fica no nosso ouvido. Esse movimento gera a onda mecânica em sinais elétricos para o cérebro, tá? Então é isso que eles estão fazendo nesse momento. Garganta ectoplasmática, pegando ectoplasma para fazer uma garganta. Não podemos perder tempo. Identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Então, Alexandre fala para André Luiz, que fica estupefato, né? Calma, não precisa de ficar impaciente. Basta você me ajudar nas minuciosidades da anatomia. Porque ele era médico, ele conhecia as minuciosidades da anatomia para formar essa garganta ectoplasmática, né? Ou ectoplásmica. Estava aturdido, né? Falava André Luiz, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às criações mentais, né? Sensível às criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvidos. Então, o que Alexandre vai pegar? Ele vai pegar um ectoplasma, né? E aí o ectoplasma, nós estudamos, nós vimos nos encontros anteriores, né? Através da obra de Charles Riquet, né? Que era um médico, pesquisador francês que eu trouxe para nós, né? Relembrarmos, foi Carlos Riquet que trouxe o princípio de ectoplasma, né, descrito pela biologia, né? Então, ecto vem da palavra grego, né, ectos, que significa por fora, e plasma, que é a substância modelada, ou substância modeladora, né? Então, o ectoplasma é isso, é uma substância que o médium joga para fora, capaz de modelar. É como se fosse uma massa modeladora, né? O ectoplasma, né? E é interessante, né, que Charles Riquet, ele falou, foi um grande pesquisador, e falou que os médios, eles liberavam através das narinas, até da boca e até dos poros, esse ectoplasma. Mas também tem um pesquisador já falecido, famoso italiano, pesquisador italiano, chamado Ernesto Bolzano. Então, Ernesto Bolzano, ele nasceu em 1862 e viveu até 1943, né? Quase na metade do século XX ali. E ele é um pesquisador italiano altamente respeitado, um dos mais respeitados pesquisadores em parapsicologia no mundo. Por quê? Porque ele usava os critérios científicos em suas pesquisas. E Ernesto Bolzano, ele lançou um livro chamado Pensamento e Vontade. Nesse livro, Pensamento e Vontade, ele fala sobre o fluido ectoplasmático, né? Sobre esse fluido liberado por esses médios. E mais, é interessante que ele compara esse fluido ectoplasmático, o ectoplasma, a certos alquimistas do século XVII, né? Então, vamos lembrar, né? Alquimistas eram considerados aqueles magos, né? Que a história diz, né? Que eles tinham o objetivo
em descobrir o que por um toque ele transformasse em ouro o que tocava, que na verdade não é nada disso, né? Na verdade, os alquimistas, eles estudavam mesmo o ocultismo, né? Agora, para eles escaparem da Inquisição, aí eles lançavam isso, que a pesquisa deles, né, era pesquisando uma fórmula de transformar tudo que eles tocassem em ouro. Mas esse ouro aí, na verdade, era o ouro do ocultismo, dos poderes da vida após a morte, né? Do conhecimento após a morte. Então, a alquimia é isso, né? E nesse livro Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano, ele traz isso aí e ele cita, né, que esse ectoplasma seria esse líquido que os alquimistas manipulavam, né? Que alguns médios liberavam e eles conseguiam manipular, né? E isso foi citado, né, por Paracelso. Paracelso foi um grande físico e pesquisador renascentista, né, do século XVI, e Paracelso ele tem uma obra chamada Opus Paramiro, né? Opus Paramiro é obra sobre o extraordinário. Paracelso, lá no século do Renascimento, né? Então, nessa obra, Opus Paramiro, que é a obra sobre o extraordinário, ele fala sobre o mistério magno, né? Então, o mistério magno, o que era? Seria esse fluido ectoplasmático que poderia até ser manipulado para gerar outras coisas, né? Então, veja que isso ele vem citado durante a história e a doutrina espírita vem, então, trazer para nós a explicação mesmo, através da ajuda dos irmãos espirituais, sobre isso tudo que vem vindo de história a história para nós. Ok? Então, nesse pedaço, fala Alexandre, toma essa pequena quantidade desses eflúvios, que é o ectoplasma, que na verdade é o que é, gente? Na verdade é o fluido cósmico universal, né, materializado pelo médium. Ectoplasma é isso. É o fluido cósmico universal materializado pelo médium. E por que os alquimistas, né, queriam descobrir como que manipulava isso? Né? Porque o Cristo recebeu a incumbência de criar a Terra manipulando o fluido cósmico universal. Então, os grandes espíritos manipulam para criar tudo. Manipulam para criar tudo, né? Então, isso é bem interessante. Pergunto se tem algum comentário a fazer nesse momento. Eu tenho. Não é nenhum comentário, é um desabafo. Eu achei esse capítulo muito difícil para mim, para o meu entendimento. Eu ainda sou de linguagens, eu não tenho quase nada de química, de física. Aí eu fico tentando compreender. Antes, eu achava assim, logo quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu achava muita coisa assim, eu usava o termo surreal, que eu não conseguia compreender o que significava. Hoje, eu entendo, mas eu ainda não consigo compreender a ponto de, eu não sei se é ter fé, compreender, eu não sei como é que eu posso me expressar. É que fica interrogações, como eu não tenho conhecimento suficiente, então cria na minha cabeça muitas interrogações, várias interrogações. Mas eu sei que eu estou no caminho do entendimento, mas ainda não chegou esse entendimento dessa parte que fala da materialização. Aí eu fui ver o que eram eflúvios, agora no dicionário. Aí tinha assim, eflúvio, tinha vários significados, aí tinha um que e consegui entender um pouco, a exalação de energia. Aí, quando você falou fluido universal, tá, porque fluido universal eu compreendo o que seja, entendeu? Aí, às vezes, é uma coisa tão simples, assim, mas para quem tem o conhecimento da área, consegue compreender melhor. E quem já é de outra área, aí fica, pelo menos na minha cabeça, fica várias interrogações. Mas a interrogação é o combustível para nós continuarmos indagando e pesquisando e lendo, não é isso? Eu vou colocar o meu entendimento
sobre isso, porque, na realidade, nós não estamos estudando apenas o livro Missionário da Luz. Vem um extra para a gente, que é uma enciclopédia espiritual. Porque tudo leva ao conhecimento espiritual, que nem tudo está dentro do livro, mas está ligado ao livro. Então, nós temos a sorte de ter o Marcos do nosso lado, que faz essa viagem com a gente. Tá? E a gente vai vendo que cada detalhe das coisas que ele fala que não está no livro faz sentido dentro do livro. Né? Mas eu também tenho que me adaptar a isso, porque muita coisa eu desconheço, principalmente de biologia e anatomia, mas ele consegue colocar as coisas de uma forma tal, tá, que fica mais fácil o entendimento. Né? Então, acho que toda obra que a gente for ler sempre vai ter esse amparato da enciclopédia espírita acompanhando. Tá ok? Por isso, né, que as obras de Chico, né, ele sempre traz essas informações, né? Por quê? Porque a doutrina espírita, cara, nós nos, né, mergulharmos no conhecimento do homem, do corpo humano, da maravilha de Deus, né? É só assim que a gente começa na nossa pequenez, compreender a imensidade divina. Me Né? senti o cego de Jericó. Senhor, que eu veja. Mas é isso mesmo, né? E assim, nada melhor do que um estudo após o outro, né? Nada melhor do que um estudo após o outro. Que a gente vai devagarzinho, né, melhorando as aquisições, compreendendo. E é isso aí, é progressivamente. É progressivamente. Bom. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Acho que Isabel quer, porque Isabel deu uma risadinha assim quando eu estava falando. Olha, vai falar. Eu só faço as tuas palavras minhas também. Porque é bem isso, na nossa pequenez, entender tudo isso. Ainda bem que temos um professor de biologia aqui para nos explicar. Estamos aprendendo todos juntos, né? E químico também, viu? Bioquímico, sim, biologia, sim. Química. No final do livro, a gente ganha algum certificado de biologia, alguma coisa assim? Só depois da prova, se passar. É quase um bioquímico aí formado. Muito bem, gente. Então é isso aí, né? É essa maravilha aí da obra espírita, né? Que vem trazendo para a gente aí, né? Então nós fizemos um mergulho aí, passando lá na alquimia, né? Do século do Renascimento, passamos aí por pesquisadores franceses, né? Também por pesquisadores italianos, que são pessoas que foram julgando fundamentos para nós melhor compreendermos o nosso estudo. Então, vamos continuar. Então, a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas e ouvidos. No aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, né? Então, ele tá dando um exemplo aqui para a gente imaginar o que seria isso que a médium estava exalando. Seria um gesso fluido, né? Então, que a gente pudesse manipular. Começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente. Ou seja, tão concentrado que ele estava, ele não estava percebendo mais nada ao redor dele. Pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sobre os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Então, aparelho de fonação é a emissão de som. Tá? É o aparelho destinado para se emitir o som. É o aparelho de fonação.
No íntimo do esqueleto cartilaginoso, então, cartilagem, tá? É um tipo de osso molinho, tá? Isso que é cartilagem, é aquele osso molinho, tá? Então, no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição da matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica. Em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Então, vamos entender o que eles estavam fazendo aqui. Então, primeiro, eles estavam pegando e tentando formar um órgão fonador, né? Um órgão fonador. Então, o que seria isso? Seria como se fosse essa garrafa aqui. Seria um cilindro. Dentro desse cilindro, na superfície dele, tem as cartilagens aritenoides. O que são cartilagens aritenoides? É como se fosse umas borrachinhas na parte de cima desse cilindro, na parte de cima, e essas borrachinhas, elas ficassem presas na laringe sobre uma cartilagem chamada cartilagem cricoide. Então, as cartilagens aritenoides são essas borrachinhas na superfície dessa minha garrafa de água, borrachinhas, e nessas borrachinhas ficam presas umas cordas. Imagine, se eu puxar essa corda, eu empurro essa borrachinha para baixo e para cima. Se eu soltar, ela sobe. Se eu puxar essa cordinha para baixo, ela baixa. E com esse movimento, desloca o ar, formando som. Então, é isso que Alexandre estava falando. Então, só para fazer uma revisão aqui disso, como é que é. Então, as cartilagens aritenoides são as estruturazinhas em forma de borracha que eu estou falando com vocês, que fica pregado na laringe através de uma cartilagemzinha chamada cartilagem cricoide. Tá? Então, a função dela, o que é? É produzir a voz, porque são pregas com as cordas vocais, que são cordinhas que ficam puxando essas borrachinhas, tá? Essas cartilagens aritenoides aí que falam. Então, quando os músculos da laringe ele movimenta, ele puxa essas cordas e quando ele puxa essas cordas, abaixa a borrachinha e quando o músculo relaxa, solta as cordas, as borrachas levantam, fazendo esse movimento de elevar e abaixar, fazendo com que se desloque o ar. Deslocando o ar, ocorre, então, a emissão do som. Conforme eu falei para vocês, nós escutamos o som, na verdade, nada mais e nada menos que a movimentação do ar. O ar movimentando choca dentro do nosso ouvido na membrana timpânica, e a membrana timpânica fica balançando e gera essa informação para o cérebro, que interpreta como informação sonora. Ok? Então, é isso que Alexandre estava fazendo. Pergunto se tem algum comentário nesse momento. Ok? Pois não. Malu? Abre o som, Malu, que você está sem som. Bom, há muitos anos, não sei te dizer há quantos anos, eu tive a oportunidade de escutar, porque o Centro Espírita Irmão Alberto, lá em São Paulo, eles faziam sessão também para você escutar, né? As vozes dos espíritos. O som, você falou anteriormente, o som é bem diferente. Bem diferente. Ele é mais, não sei te explicar, talvez um pouco metálico. Eu escutei várias sessões dos espíritos, né?
A primeira vez que você ouve, você não entende direito, mas depois você ouve direitinho, entende direitinho o que eles falam. Mas isso tem muitos anos. Eu não me lembro agora por que eles faziam essas sessões. Agora eu não estou lembrada. Mas é muito interessante. Muito interessante. É uma materialização, né? O som, materialização da voz transmitido pela energia espiritual, né? Por que é materialização? Porque precisa, né, desse deslocamento do ar, tal, entendeu? Muito bem. E eles não falam assim muitas coisas, né? Talvez, agora não me lembro se era perguntas ou respostas, não me lembro mesmo, mas que você escuta perfeitamente, escuta. Ok. Alguém fazer algum comentário a mais? Não? Tá, então eu convido aqui a gente fazer então o encerramento nesse ponto, né, do nosso estudo. Então, para encerramento, nós convidamos Bianca para poder proferir a prece de finalização. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos pelo estudo de hoje. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, nosso Pai de amor, de bondade, nesse momento sublime de conexão com todas as forças do bem, com todos os nossos irmãos, espíritos de luz que nos acompanham, que nos protegem, que estão presentes nos nossos momentos de estudo, nos guiando, nos orientando, nos nutrindo com seus ensinamentos de amor. Nós agradecemos e rogamos pelo teu auxílio, Mestre, pelo teu abraço afetuoso, nos encorajando sempre a seguir em frente na certeza de que nunca andamos sozinhos e as nossas ações diárias, elas possam refletir todo o aprendizado, toda a nossa busca na melhora da nossa moral, dos nossos sentimentos mais profundos, íntimos, que nos dão a nossa personalidade distinta, porém sempre resguardada, firme nos teus princípios de amor, de compaixão, de justiça, de caridade. Faça-nos, Mestre, instrumentos do bem, para que a gente possa auxiliar o progresso aí da nossa humanidade, ainda tão sofrida, tão sedenta de amor, de carinho, carente da tua luz. E colocando os nossos corações em tuas mãos, Senhor, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos unidos aqui. Gratidão a ti, Senhor, gratidão aos todos os nossos anjos, arcanjos, gratidão à nossa Sagrada Mãe Maria, Mãe que nos acolhe sempre em seus braços, conduzindo sempre no bem. Oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós, neste momento, para pedir bênção para a minha vida,
que vossas mãos possam retirar todo o mal, que vossa divina luz incida sobre mim e retirai sempre todo o mal, que as forças negativas que me abatem e entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção, que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso, e do céu vossas virtudes penetrem no meu ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os meus caminhos, dirija os meus planos para que eu não tropece na caminhada. Abençoe o meu lar, o meu trabalho. Ok, acho que a prece da Bianca travou, né? Então, finalizamos aqui a prece da Bianca, agradecendo a Deus pela oportunidade do nosso encontro e rogando aos espíritos protetores que abençoem os nossos lares e os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Obrigado a todos pela presença. Bianca, não sei se você nos ouve, obrigado pela sua prece de finalização e esperamos a todos aqui na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, até mais. Tchau, obrigada, até a próxima. Bianca, deu certinho, tá? Só finalização, só final travou, tá, Bianca?